Boa tarde, meninos. Agora nós iremos fazer a correção do estudo do gênero textual conto, tá? Aí na página 19, que a tia passou ontem para que vocês fizessem. Então vamos fazer a correçãozinha agora, tá bom? Estudo do gênero textual conto. Número 1. Quanto ao texto que você leu, intitulado O Medo da Bia, marque a alternativa correta. Então vocês ainda lembram da história da Bia, né? Que a Bia é uma criança que é adotada e ela não fazia questão de esconder isso, mas ela estava incomodada com a amiga que ficava o tempo todo falando que ela era adotada, né? Então ela estava incomodada e ela precisava falar com a amiga, mas não tinha coragem, né? Até um dia que ela tomou a coragem e foi lá e resolveu. Então o texto conta uma história, certo. O texto tem personagens, certo, ele tem personagens, né, gente? O texto é a invenção de quem escreveu, certo, é uma invenção, né? O autor, ele criou essa história, ele inventou. O texto conta fato real, errado, né? Não é um fato real, é uma história, é uma ficção. O texto apresenta narrador, que é aquele que conta a história, certo, tá? Então, respondam aí de acordo com o texto. O conto é um tipo de texto oral ou escrito que apresenta uma história. O texto Medo da Bia que você leu é um conto, uma narração que narra uma história inventada, ou seja, não é um fato real e com poucas personagens, quem conta a história é um narrador. Então a história que vocês fizeram a leitura aí, nós fizemos a leitura, O Medo de Bia, é um conto, tá? Porque ele está narrando uma história inventada, ou seja, uma história que não é real, fatos que não são reais, foram criados aí pelo autor, tá? E apresenta personagens também, tá, gente? Aí nós temos a segunda questão. Quais são as personagens da história O Medo da Bia? Os personagens são as pessoas. As pessoas são Bia e Milena, tá? Que aparecem aí na história, certo, gente? 3. Releia o começo da história e depois marque a alternativa correta. Todo mundo lá na escola e na minha casa me chama de Bia. Eu até gosto, mas meu nome de verdade é Beatriz. Você já sabe que quem conta a história é Bia. Bia narra e também participa da história como personagem, certo? Então, além da Bia ela narrar a história, ela também participa da história, né, gente? Então, lembrando aí que é um narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador que conta e participa dos fatos da história, né? Ele participa, certo? É um narrador personagem. Agora nós vamos para a hora de escrever. A hora de escrever, a tia já deu todas as orientações ontem na aula pelo Google Meet, tá? Eu já orientei vocês o que vocês irão escrever aqui. Então, vocês vão continuar a historinha de Bia, tá? Depois a tia quer ver a historinha de vocês podem mandar aí no WhatsApp para a tia ouvir. Eu disse que preferia que vocês contassem com as palavrinhas de vocês, que é até melhor, tá? Para mim também saber um pouquinho aí da leitura de vocês, tá bom? Agora nós vamos para o divirta-se. Discuta com o professor e os colegas. Lembrando aqui, antes vamos ler aqui, né? Encontro das famílias. Ele faz parte? A menininha tá perguntando, né? Se o sapo faz parte também da família. Sobre o que é o encontro em que estão as crianças? Sobre famílias, né, gente? Que aqui tá mostrando, encontro das famílias. Então, o encontro é sobre as famílias, certo? Próxima perguntinha. Armandinho considera seu sapo parte da família. Em sua opinião, os animais de estimação fazem parte da família? Sim, os animais de estimação fazem parte, sim, né, gente, da família. Muitos têm aí, os animais, eles são realmente, às vezes tem pessoas que só têm como família mesmo os animaizinhos, né, de estimação. Um cachorrinho, que é muito companheiro, muito amigo. É o melhor amigo do homem. Então, para muitas pessoas, os cachorrinhos, os animais, né, fazem parte sim da família. Animais de estimação, no caso aqui o sapo, ele não é um animalzinho de estimação, né? Sua família tem um animal de estimação? A sua família tem um animalzinho de estimação? Um gato, um cachorrinho,
Qual é o animalzinho de estimação que você tem em casa? O que há de engraçado na tirinha? O que há de engraçado é a presença de um sapo em um encontro que é dedicado aos familiares das crianças, né? Então o encontro é de família, e o Armandinho ele levou o sapo aí e disse que faz parte da família, né? Ele faz parte da família. Que tal, gente? Aí nós temos atividades complementares, gente, que vocês irão responder, tá? Leia o poema para responder as questões 1 a 8. Irmãos, o nome dele é Antônio João e eu sou Geraldo José. Eu sempre chamo de Janjão e ele só me chama de Chiclete. Ele fala que é porque eu grudo muito nele, não largo do seu pé. Isso não é verdade, isso não é verdade, isso tudo. Eu odeio muito, sabe como é? Se a gente dorme no mesmo quarto e vai junto na perua da escola, como é que não vai se encontrar? Eu devia, na verdade, nem dar bola. Mas a minha resposta não atrasa. Pois é, você que nunca se descola da minha sombra, nem aqui em casa, nem na perua e nem lá na escola. Zepa Ferré. O texto. Aí vocês irão responder aí, tá? Atividades complementares. Vocês podem responder no caderninho, colocar as respostas no caderno e depois eu vou voltar fazendo a correçãozinha com vocês. Essa parte que é de marcar, vocês podem marcar no livro, tá, gente? E essas outras que é para escrever a resposta, são respostas maiores, vocês podem estar fazendo no caderno, tá? Que vai ter mais espaço para vocês, certo? Então essa é a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de fazer a produçãozinha de texto de vocês, que a tia também tá avaliando, tá? A produção de texto. E respondam as atividades e depois me mandem aí para que eu possa fazer a correção, certo? Essa é a nossa atividade de hoje. Responder atividades complementares, tá bom? Responda as atividades complementares que está relacionada ao poema, e a atividade complementar é a página 22 e 23, certo? Até mais!